Fala galera! Bom, eu tenho um tempinho aqui antes de começar a última humanometria do dia e eu tô gravando esse vídeo por conta dos vários questionamentos, que eu recebo a respeito desse trabalho. Vou tentar ser breve. A humanometria é uma técnica, de tratamento de distúrbios no campo espiritual. Podemos dizer assim que é como uma evolução da apometria, mas quando a gente diz evolução, não que seja melhor, é simplesmente uma técnica de apometria que foi adaptada para ser utilizada em consultório pelos humanoterapeutas, ou seja, as pessoas que têm a capacitação e são treinadas e têm a condição de atender dessa forma. Normalmente a apometria não é realizada em consultório, Tem que ter toda uma equipe, de médiums, tem que ter um médium que na verdade ele não é um médium de incorporação, mas ele é um médium de desdobramento. E normalmente esse médium de desdobramento, ele é o dirigente do trabalho. E ele acaba formando uma equipe para poder trabalhar, com esse lado espiritual. Ele precisa formar uma equipe com outros 2 ou 3 médios de incorporação para auxiliar ele caso ele necessite, principalmente de magnetismo físico dessas pessoas. No caso, eu faço o tratamento no meu consultório, a humanometria eu realizo ela sozinha no plano físico, porém eu tenho todos os meus amparadores no plano espiritual, que é a minha equipe realmente que ancora o trabalho aqui. Então, assim, é bem diferente, porque quando você faz um tratamento aqui no plano físico, a energia do plano astral vem para cá, é uma energia mais sutil, que precisa densificar para chegar aqui, porque nós somos muito densos, e essas energias que vêm auxiliar, seja para dar um passe, para fazer um processo de cura, ou até para se comunicar, para fazer o tratamento, elas utilizam o magnetismo do corpo físico dos médiums. Então, a maioria dos médiums que tem a incorporação, eles acabam até perdendo a consciência, e essa energia assume a consciência, e muitos nem se lembram, por isso que é muito importante eles terem alguém para auxiliar, que fica depois para poder dizer o que tem que fazer, enfim. Quem pratica isso, já se consultou em casas espirituais, sabe como funciona, e tem várias linhas, O que acontece com o tratamento da humanometria não tem cunho religioso, então a gente não tem uma religião específica, nem regra, é um tratamento do corpo espiritual, independente se a pessoa é evangélica, católica, umbandista, kardecista, ateu, qualquer pessoa pode fazer o tratamento e não tem cunho religioso, é o tratamento. E como que é realizado? A gente não atrai nenhuma energia para o plano físico para ser trabalhado aqui. Por isso que, no caso do dirigente do trabalho, no meu caso, eu sou a pessoa que vai fazer esse processo de desdobramento. Então eu coloco a pessoa em alfa, baixo as ondas cerebrais, me coloco em alfa e aí eu vou desdobrar os corpos para o plano astral, ou seja, em vez do pessoal da 4ª dimensão vir para cá, a energia deles vir, somos nós que nos elevamos até o local onde ficam as bases astrais. Tem várias bases, inclusive os hospitais onde são feitos os procedimentos. Tudo que é feito lá tem alta tecnologia e muitas coisas não chegou aqui, Então a gente está tendo essa oportunidade agora de fazer em vida isso, Não precisa desencarnar para ir lá fazer o tratamento. Você consegue elevar os seus corpos astrais o corpo astral para esse espaço, E ir lá fazer o tratamento, tá? É super seguro, não precisa ter medo, porque de qualquer forma a pessoa que está sendo tratada, ela fica consciente. Alguns dormem, sentem coisas assim, mas ela pode tomar decisão a hora que ela quiser. Se ela quiser de repente interromper o processo, ela não tá ali refém, de mim ou de qualquer outra força que esteja ali. Mesmo porque esse tipo de energia é muito sutil, eles nunca invadem o espaço sem haver a permissão, diferente dos escuros, muitas energias que trabalham sem o consentimento das pessoas. Mas esses seres que nos auxiliam
e trazem todo esse conhecimento e tecnologia que sempre existiu, mas somente há pouco tempo está sendo disponibilizado. Inclusive, existe muito mais coisa além disso, mas nós ainda não estamos prontos para, né, receber e nem podemos, né? Porque é o que a gente sempre fala. Enquanto não houver amor, fraternidade, comunhão e compaixão, qualquer conhecimento elevado se torna um risco, né? Para esse mundo e para outros mundos. Então, o ser humano, ele acaba utilizando o conhecimento dele para o benefício próprio, do próprio ego, e não para o todo, não para o bem da humanidade. E muitas vezes causa, na maioria das vezes, causa o mal para o outro, né? Então, por isso que a gente ainda não tem permissão para acessar outras frequências, outras energias, outras tecnologias. Mas acredito que aos poucos, talvez daqui a uns 300, 400 anos, né, a humanidade aprenda um pouco na dor e passe a fazer a coisa que todos que vieram sempre falaram, né? Há mais de 2.000 anos já foi falado, há 10.000 anos já foi falado, todos os grandes mestres que passaram por aqui sempre deixaram um recado muito simples: o amor, né? E a gente vê uma grande dificuldade na raça humana em realmente entrar nessa frequência, em elevar para o seu chakra cardíaco, né? Sair daquelas emoções viscerais, de dor, né? Dos chakras básicos, né? Mais inferiores. Então a gente vê uma dificuldade grande, mas o nosso processo aqui como humanoterapeuta é esse: auxiliar realmente as pessoas a se conectar com a sua essência, entendendo por que se colocou na situação, entendendo também muitas vezes que você não é só vítima. Muitas vezes quando você volta no tempo, né, você vê que você foi o algoz, né? Às vezes você está se vitimizando e às vezes você também causou a situação. Então a gente colhe sempre, lógico. E o nosso trabalho é auxiliar, sem julgamento, sem crítica, realmente mostrar a verdade, né, para a pessoa que está dentro dela mesma. Não sou eu que estou falando. E essa verdade muitas vezes é dolorida, mas é assim que se cicatriza as feridas. Não adianta cobrir com panos. Você tem que cavocar um pouquinho e ir lá na raiz do problema. Lógico que tudo isso é feito com muita consciência para que novas feridas não se abram, né? O processo realmente é de cura, de autocura, conexão consigo mesmo, ganho de consciência, libertação, né, de si e dos outros, para que possa ocorrer realmente a evolução. Exatamente passo a passo como funciona esse processo da gente sair do plano físico acordado, né? Não é uma viagem astral, porque viagem astral você faz dormindo. É como se fosse uma viagem astral, porém acordado, sem perder a consciência, né? No caso, no médium de desdobramento, que vai dirigir o trabalho, ele nunca perde a consciência. E então é como se fosse uma viagem astral com você acordado. Então tem que entrar em alfa, tem que meditar para você conseguir fazer esse desdobramento, e depois que faz todo o processo a gente reacopla os corpos em perfeito estado de proteção, né? Ajusta o condomínio espiritual, reequilibra os chakras todos em cor, velocidade, rotação ideal, enfim, é isso. E aí as coisas começam a acontecer, tá bom? Um grande abraço, até mais.